Amities, recentemente uma notícia voltou a circular. Uma cirurgia estética, múltiplos procedimentos, horas de duração e o desfecho, aquele que ninguém espera quando entra no centro cirúrgico. E sempre que isso acontece vem a pergunta: o que deu errado na cirurgia? Mas essa pergunta carrega um problema. Ela pressupõe que o risco começa ali, no momento da cirurgia. Só que risco em cirurgia plástica não é um evento, é um processo que começa bem antes, quando tudo ainda parece estar sob controle. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Os riscos que ninguém leva em conta na hora de fazer uma plástica. Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Quando a gente fala em cirurgias plásticas, o risco costuma ser traduzido em complicações, anestesia, infecção e trombose, entre outras. E sim, tudo isso é real. De acordo com dados publicados pela Sociedade Canadense de Cirurgiões Plásticos, ocorre entre 2% e 6% de complicações gerais em cirurgias estéticas. Mas existe um ponto importante que precisa ficar claro. Os riscos de uma plástica já existem antes da cirurgia. Eles têm início no pré-operatório e estão ligados a 3 grandes pilares: avaliação, indicação e preparo. E quando qualquer um deles falha, a chance de maus resultados aumenta. A primeira grande questão é uma avaliação clínica adequada. Isso parece básico, né? Mas é onde muitos problemas podiam ser evitados. Quando não se investiga direito, doenças pré-existentes, problemas de coagulação, histórico de alergias, uso de medicamentos contraceptivos, ou quando os exames laboratoriais são insuficientes, ou pior, mal interpretados, você começa uma operação sem saber exatamente com quem você está lidando. E esse quem é o seu próprio corpo. Aqui, o paciente precisa assumir um papel ativo, perguntando ao cirurgião: quais exames são necessários para o meu caso? Existe alguma condição que possa contraindicar essa cirurgia? Ou meu risco cirúrgico é compatível com a operação? E se essas respostas não forem claras, isso já é um sinal de alerta. Outro ponto muito importante é a indicação cirúrgica. Nem toda cirurgia que pode ser feita deve ser feita. Isso parece simples, mas muda tudo, porque na prática muitas cirurgias são tecnicamente possíveis, mas nem todas são bem indicadas para aquele paciente naquele momento. Às vezes, o procedimento é proposto sem critérios claros ou porque está na moda. Outras vezes, as expectativas não são alinhadas desde o início. E o resultado disso pode não ser uma complicação médica, mas sim uma frustração. Existe um teste simples aqui. O profissional que você consultou fala sobre limites de resultados ou tudo parece possível? As contraindicações são discutidas ou a conversa fica só nas facilidades? Um ponto tão fundamental quanto todos os outros é a escolha do profissional e do local para realizar essa cirurgia. Isso não é detalhe, é segurança. Um profissional com formação duvidosa, um ambiente sem suporte à vida adequado, uma equipe despreparada, não só aumentam o risco, mas mudam completamente o cenário. O paciente precisa checar se esse profissional é membro de alguma sociedade idônea da especialidade, se a cirurgia vai ser feita em hospital com suporte completo, o que inclui uma UTI bem aparelhada e equipe especializada, caso seja necessário. Se estas respostas não forem objetivas, talvez seja a hora de você reconsiderar. E ainda tem o preparo do paciente.
Tabagismo ativo, sedentarismo, obesidade, uso de hormônios sem ajustes, tudo isso interfere diretamente no resultado e precisa ser discutido com clareza antes da cirurgia. E aqui ocorre um erro bastante comum: achar que o preparo é opcional. Não é. Existe uma pergunta que muda completamente esse cenário. O que eu preciso fazer antes da cirurgia para reduzir riscos? Porque quando essa pergunta não é feita, a cirurgia pode até acontecer, mas a segurança já ficou lá para trás. Agora chegou aquele momento que muitos pacientes acreditam estar totalmente fora do seu controle. O que acontece durante a cirurgia? Os riscos transoperatórios estão ligados diretamente a duas coisas: o ato cirúrgico e a anestesia. Vamos começar entendendo que anestesiar não é só fazer dormir. Esse procedimento interfere em funções vitais, como respiração, batimentos cardíacos e pressão arterial. E aqui tem um detalhe importante: mesmo com a evolução de medicamentos e equipamentos anestésicos, existe risco de depressão respiratória, alterações cardiovasculares, reações alérgicas e, em situações mais raras, até uma parada cardiorrespiratória. Por isso, algumas perguntas são fundamentais nesse ponto. Quem vai ser meu anestesista? Qual o tipo de anestesia vai ser feito? E por quê? Porque a anestesia não é só sobre o procedimento, é também sobre como o corpo será mantido estável durante ele. E falando de procedimentos, é muito importante determinar o tempo cirúrgico, porque isso muda completamente o risco. Quanto maior o tempo de cirurgia, maior a possibilidade do surgimento de trombose, de infecção e de instabilidades do organismo como um todo. E isso se torna ainda mais relevante quando entra um fator muito comum hoje: cirurgias prolongadas associadas a múltiplos procedimentos. Esse é um dos pontos mais críticos, porque não é só o tempo isolado, é o que está sendo feito durante esse tempo. Falando em procedimentos combinados, está aqui outro dos pontos críticos. Existe uma lógica muito difundida de que resolver tudo de uma só vez é mais prático. Vamos aproveitar a anestesia ou já recupera tudo de uma vez. Mas o corpo não funciona assim. Ele não soma procedimentos, ele soma agressões. Cada área operada, cada tecido manipulado, cada minuto a mais de anestesia, de imobilidade, aumenta a resposta inflamatória, a demanda metabólica e a sobrecarga cardiovascular. E aqui entra uma pergunta que deveria ser obrigatória: é seguro fazer tudo isso no mesmo tempo cirúrgico? Outro ponto que não pode ser menosprezado é o sangramento durante a cirurgia. Isso é comum e esperado. Porém, em alguns casos, ele pode ser maior do que o previsto e evoluir para o surgimento de hematomas, de hemorragias ou até a necessidade de transfusão sanguínea. E isso impacta diretamente na recuperação do paciente. Existem também as alterações cardiovasculares, porque durante o ato cirúrgico o corpo está sob estresse, e esse estresse aumenta a chance de desencadear arritmias cardíacas, infartos ou até um AVC, que pode estar relacionado à anestesia, ao sangramento ou à própria resposta do organismo ao trauma cirúrgico. Amichers, vocês já perceberam que um padrão começa a se formar aqui? O risco não é um evento isolado, ele é o resultado de uma somatória do que foi planejado, do que foi indicado, do tempo, da extensão e do próprio paciente. Agora, pensem em tudo isso sem uma estrutura hospitalar adequada, em locais como clínicas absolutamente despreparados. Então, isso não é para gerar medo, é para gerar consciência. Porque mesmo você estando na mesa cirúrgica inconsciente, ainda faz parte da decisão que te levou até ela. Agora a cirurgia terminou, o paciente acorda bem, parece que acabaram os riscos, mas ainda não.
Começa aqui, talvez o ponto mais desprezado de toda essa jornada, o pós-operatório, onde o risco é o surgimento de possíveis complicações. E as mais frequentes são as chamadas não letais. A primeira delas é a formação de hematomas, decorrente de sangramentos que acontecem depois da cirurgia. Um esforço físico precoce ou até alterações de coagulação podem fazer um vaso voltar a sangrar, causando dor, inchaço, assimetria e, em alguns casos, até a necessidade de drenagem desse sangue. Outro ponto importante é a infecção cirúrgica, que pode começar de forma discreta, mas evoluir para a formação de abscessos, infecção generalizada ou sepse e, em situações mais graves, até um choque séptico. Por isso, prevenção aqui é essencial. Ambiente adequado, que inclui esterilização de material cirúrgico, manipulação correta das áreas operatórias, o uso de antibióticos e, principalmente, os cuidados pós-operatórios vão fazer toda a diferença. Existe também a dor. Ela até é esperada, mas não deve ser negligenciada. A intensidade varia de pessoa para pessoa, mas precisa ser acompanhada e controlada, porque dor também interfere na recuperação. Uma fase que muita gente subestima é a da cicatrização. A qualidade da cicatriz não depende só da técnica, ela também depende de genética, nutrição e cuidados locais. Ou seja, o resultado final está diretamente relacionado a uma responsabilidade compartilhada entre médico e paciente. Agora, Michers, quando a gente fala de complicações potencialmente graves, a conversa muda de nível. Em alguns casos, o sangramento se intensifica e passa a ser uma hemorragia, podendo ocorrer queda de pressão, choque hipovolêmico e, em situações mais graves, até uma parada cardíaca. Outro ponto crítico é o surgimento de trombose venosa profunda, que acontece quando ocorre a formação de coágulos, geralmente nas pernas. O problema nem é só o surgimento desses coágulos, mas sim quando eles se soltam e caem na circulação sanguínea. Esse coágulo pode chegar ao coração, provocando um infarto, ou ao pulmão, onde ele vai dificultar ou até bloquear a passagem do sangue. Em alguns casos, a obstrução é parcial e o paciente pode apresentar falta de ar que precisa ser monitorada. Mas, em situações mais graves, a obstrução pode ser extensa e evoluir rapidamente para um quadro crítico. Existe também a embolia gordurosa, mais associada a procedimentos como lipoaspiração e enxerto de gordura. Aqui, pequenas partículas dessa gordura entram na circulação e seguem o mesmo caminho até os pulmões, podendo causar um quadro semelhante à trombose, com um comprometimento respiratório importante. Existem fatores que aumentam esse risco de tromboembolia pulmonar, como obesidade, tabagismo, uso de anticoncepcionais e histórico prévio de trombose. Ou seja, não é só o procedimento, é também quem está sendo submetido a ele. Daí a necessidade de uma boa avaliação pré-operatória. Outro risco importante são as reações anestésicas graves. Mesmo após o término da cirurgia, o organismo ainda está sob efeito de medicamentos que geram reações alérgicas intensas, anafilaxia ou até parada cardiorrespiratória. A gente também não deve esquecer que nessa etapa ainda pode acontecer complicações cardiovasculares, como o infarto e o AVC, desencadeados pelo estresse cirúrgico imposto ao organismo. E além de tudo isso, aqui entra um ponto simples, mas decisivo. A imobilidade no pós-operatório. Ficar parado por muito tempo aumenta o risco de trombose. Por isso, a dica que salva vidas e que muitas vezes é negligenciada é a mobilização precoce. Levantar no tempo certo, andar no tempo certo, faz parte do tratamento. A cirurgia não termina quando o procedimento acaba. O pós-operatório não é um detalhe, ele é uma fase crítica. E muitas vezes é nele que está a diferença entre uma boa evolução e uma complicação grave.
Amichers, agora vocês conseguem perceber como tudo isso é sério. Daí, quando o resultado não é o desejado, aquela pergunta do começo, o que deu errado na cirurgia, não está correta. Porque na maioria das vezes não existe um único erro. Existe uma sequência de decisões que foram sendo aceitas como garantidas, porque a gente acha que isso só acontece com os outros e que conosco nunca nada vai dar errado. Mas não é bem assim. Lembrem-se, risco em cirurgia plástica não é um evento, é um processo. Um beijo para cada um. Esse foi o Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié, um espaço de cuidado, escuta e reflexão. Visite nosso site ou venha nos conhecer. Você pode ouvir nosso podcast no Spotify, no YouTube ou no seu tocador de podcasts preferido. Vale a pena seguir o Amitié Talks no Spotify, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no YouTube. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. O nosso podcast tem produção geral e edição de Mila Bessa, direção de Fernando Dourado. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais. E não deixem de avaliar nosso podcast nas plataformas de áudio. Engaja com a gente. Você pode nos dar um joinha no YouTube ou estrelinhas no Spotify. Isso é muito importante. Eu sou o Dr. César Isaac e fico aqui até o nosso próximo encontro.